Olá, sou o professor Silvano Prates. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é a segunda aula da série Razão e Proporção. Na aula anterior, nós falamos de razão, que é a comparação entre duas grandezas, e a propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Agora iremos falar de grandezas proporcionais. Temos aqui um exemplo, velocidade média e distância percorrida. 20 km por hora o veículo está atingindo e ele percorre 10 km. Se a velocidade aumentar para 40, ele percorre 20. Veja que do 20 para o 40, a velocidade dobrou. E a distância também dobrou. Do 40 para o 80 km por hora, dobrou também. 40 vezes 2, 80. Do 20 para o 40, também dobrou a distância. Aqui, não preciso usar exatamente do 80 para o 100, tá? Porque senão seria um número com vírgula, número decimal. Eu posso usar o 20 aqui, ó. 20. Para chegar no 100, eu tenho que fazer vezes 5. Então, o 10 para chegar no 50, vezes 5. Veja que a velocidade aumenta, a distância também aumenta. Quando isso acontece, nós dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Veja que aumenta. As duas grandezas aumentam na mesma proporção. Veja que, se eu dividir aqui essas grandezas, olha o que acontece. Ó. 20 dividido por 10 vai ser igual a 2. Vamos pegar aqui outra situação. 40 velocidade, 20 de distância percorrida. Então, 40 dividido por 20, igual a 2 também. Veja que acontece a mesma coisa com os demais. 80 dividido por 40, igual a 2. E o 100 dividido por 50, igual a 2. Veja que o resultado é o mesmo quando eu fiz a divisão. Quando o resultado é o mesmo, eu chamo isso aqui de constante de proporcionalidade. Geralmente, é utilizada a letra K para simbolizar essa constante. Aí eu tenho essa relação, ó. Olha só. Vou chamar a velocidade aqui de y e a distância percorrida de x. Eu verifico que o y dividido por x sempre vai ser igual à constante k, quando as grandezas forem diretamente proporcionais. Se eu quiser isolar o y, às vezes eu preciso, dependendo da função, o x está dividindo, basta multiplicar aqui pelo k. Ó. Então, y é igual a k vezes x. Tá? Então, uma relação importantíssima aqui da constante vem da divisão do y pelo x. Sempre é o y dividido por x, tá? Não pode ser ao contrário. Como as grandezas são diretamente proporcionais, eu posso usar aqui a propriedade fundamental das proporções. Ó. Veja bem, ó, 20 está para 10, assim como 40 está para 20. Observe que se eu multiplicar aqui os extremos e os meios, ó, 20 vezes 20 igual a 10 vezes 40. 20 vezes 20 vai dar 400, ó, 2 vezes 2, 4, os dois zeros vão para o final. E aqui 10 vezes 40, 1 vezes 4, 4 e os dois zeros para o final. Tá vendo? Então vale a propriedade fundamental das proporções. Vamos a um exemplo aqui. Para azulejar uma parede retangular que tem 19,5 metros quadrados de área, foram usados 585 azulejos. Então a área está aqui da parede e a quantidade de azulejos usados.
Quantos azulejos iguais a esses seriam usados para cobrir uma parede que tem 15 metros quadrados de área? Então aqui eu monto uma tabelinha para me ajudar aqui a montar a proporção. Quais são as grandezas envolvidas? Eu tenho a área e tenho a quantidade de azulejos. Então aqui eu monto. A área está em metros quadrados, para não precisar escrever toda hora metros quadrados. Quando são 19,5 metros quadrados, são usados 585 azulejos. E aí a pergunta é, quantos azulejos? Então o X eu coloco aqui, onde está sendo feita a pergunta, é o que eu quero saber, substituo por X. Quantos azulejos iguais a esses seriam usados para cobrir uma parede que tem 15 metros quadrados de área? Então montei aqui a tabelinha para organizar aqui as razões, e aí eu monto a proporção. Mas antes de montar a proporção, olha o que acontece, ó. Se eu colocar uma setinha aqui, ó, indicando do menor para o maior, da menor área para a maior área. Se eu precisava de X azulejos para preencher 15 metros quadrados, para preencher mais do que 15, vou precisar de mais azulejos. Então observe que o X aqui é menor do que 585. Então, do menor para o maior, do menor para o maior, veja que as setinhas estão para o mesmo sentido. Isso indica que elas são diretamente proporcionais. Isso ajuda bastante, principalmente quando as grandezas são inversamente proporcionais. Vamos montar a proporção aqui, ó. Lembrando que quando são diretamente, eu não preciso me preocupar em qual sentido eu monto aqui essas razões. Pode ser 15 está para 19,5, assim como x está para 585, ou posso usar no sentido vertical também, tá? Então 19,5 está para 585, assim como 15 está para x. Como formam uma proporção, vamos utilizar a propriedade fundamental, que é o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Ou seja, é o famoso multiplicar cruzado. Então aqui vai ficar x vezes 19,5 tem que ser igual a 585 vezes 15. X igual a 585 vezes 15, que vai dar 8.775. O 19,5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 8.775 dividido por 19,5, isso aqui vai dar 450. A resposta, então, é, para 15 metros quadrados, vamos precisar de 450 azulejos. Tá legal? Proporcionalidade inversa. Olha só. Olha esse exemplo. Velocidade média e relacionando com o tempo gasto. Então veja que não é mais a distância lá, agora é o tempo. O veículo está a 12,5 km por hora, gasta 8 horas para chegar lá no percurso, para chegar lá no local. Se dobrar essa velocidade, ó, para o mesmo percurso, lógico, se ele vai mais rápido, ele gasta menos tempo, isso é óbvio. Então aqui, veja que, aliás, dividido por 2, o tempo cai pela metade. Dobrou a velocidade, o tempo cai pela metade. Veja que é o mesmo que acontece aqui nos demais. Ó. Dobrou a velocidade, o tempo caiu pela metade. Dobrou a velocidade, o tempo caiu pela metade. Observe, ó, se eu fizer aqui ó, o 25 para chegar no 100, quadruplicou, ó, 4 vezes mais. E olha o que aconteceu com o tempo. Ó. Quarta parte dividido por 4. Vejam que então é inversamente proporcional.
quando uma grandeza aumenta, vou colocar aqui a setinha aqui, ó. A grandeza, velocidade aumenta. E o tempo aqui, ó, diminui. Tá? O tempo aqui diminui. Quando isso acontece, nós dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. Uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Se dobrou, a outra é a metade. Se triplicou, a outra é a terça parte, ou dividido por 3 e assim por diante. Aqui, ó, vejam que anteriormente nós fizemos a divisão e chegamos ao mesmo valor chamado de constante proporcional. Se eu fizer a mesma coisa aqui, olha o que acontece. Vamos pegar uns valores aqui mais fáceis. 50 dividido por 2 é 25. 100 dividido por 1 vai dar 100. Veja que não é o mesmo resultado. Se na divisão não dá certo, vamos experimentar a multiplicação. Se nós fizermos aqui o 12,5 vezes 8... 8 vezes 10 vai dar 80. 8 vezes 2,5 dá 20. Então, igual a 100. 25 vezes 4 igual a 100. Aqui, ó, 50 vezes 2 igual a 100. E o 100 vezes 1 igual a 100. Vejam que o valor é o mesmo. Isso aqui se chama a constante de proporcionalidade representada pela letra K. Nesse caso, a constante é 100. Eu posso representar assim, ó, essa velocidade eu vou chamar de y e o tempo gasto de x. Qual é a relação, então, com a constante? O y multiplicado por x, é o produto das grandezas aqui, dá o mesmo resultado, que é a constante K. Veja que se eu precisar isolar esse y aqui, o x está multiplicando, ele passa dividindo. Então, quando é diretamente proporcional, é K igual a y dividido por x, e quando é inversamente proporcional, é o y vezes x multiplicado por K. Então, diretamente eu divido, e inversamente eu multiplico. Vamos a esse exemplo aqui. Ó. Em um automóvel se desloca a 80 km por hora e demora 2 horas para chegar a seu destino. Se esse mesmo automóvel estivesse a 120 km por hora, então aqui 80 km demora 2 horas. Se ele estivesse a 120 km por hora, quanto tempo levaria para completar este mesmo percurso? Montamos aqui as razões, na forma de tabela para facilitar a visualização e organização. E aqui vamos fazer a resolução. Nós acabamos de ver que a constante vem da multiplicação das grandezas. Mas antes, vamos observar o seguinte, ó. Se eu colocar uma setinha aqui assim, ó, do menor para o maior, a velocidade aumenta aqui. Se a velocidade aumenta, quer dizer que o tempo vai diminuir, eu vou gastar menos tempo. Então quer dizer que o x é menor do que o 2, ó, a setinha do menor para o maior, então do menor para o maior. Observe que as setas estão inversas, sentido contrário. Significa que as grandezas são inversamente proporcionais. Sendo inversamente proporcionais, eu multiplico as grandezas aqui, ó. Então 80, porque elas têm a mesma constante, lembra? 80 vezes 2, multiplico as grandezas aqui, vai ser igual a 120 vezes x. O 120 está multiplicando, ele passa dividindo. Ó. Então vai ficar 80 vezes 2 dividido por 120 igual a x. Eu não multipliquei aqui ainda, porque podemos utilizar a regra do cancelamento, tá? Sempre faça isso sempre que possível, porque facilita. 80 e o 120 eu posso já cortar os dois zeros. Então significa dividir por 10 em cima e embaixo. O
o 12 e o 2, ó, posso dividir por 2, que vai dar 1. Então, elemento neutro morreu. E ficou 6 aqui, ó. 8 e o 6, ó, vou reescrever para não ficar poluído aqui, ó. É muita informação aqui, acaba 8 por 6. Posso dividir por 2 ainda, tá vendo? 8 dividido por 2 dá 4 e o 6 dividido por 2 dá 3. Então o x vai ser igual a 4/3 de hora. Tá? Poderia deixar assim, poderia transformar em número misto, seria 1 inteiro mais 1/3, mas eu posso transformar também em horas e minutos. Vejam que aqui é mais do que 1 hora e menos do que 2. Para ser 2, teria que ser 6 aqui em cima. Ó, 6 dividido por 3, 2. Então tá conferindo aqui, ó, x é menor que 2. Então fazendo aqui é o seguinte, ó, vou dizer o seguinte, 1 hora vai ser igual a 60 minutos. Então, 4/3 de hora, vejam que se 1 hora 60 minutos, eu já sei, ó, que 4/3 é 1 inteiro e mais 1/3. Esse 1 inteiro aqui é igual a 3/3. 1/3 de hora, 1/3 de hora, então eu já tenho 1 hora aqui, ó. Eu já tenho 1 hora daqui. 1/3 de hora, eu vou dividir os 60 minutos em 3. 60 dividido por 3 dá 20. Então, 20 minutos aqui. Então, esse 4/3 equivale a 1 hora e 20 minutos. 1 hora inteira e mais 1/3, tá bom? Fazendo de outra forma, existe uma outra forma ainda de fazer. Eu acho essa aqui mais fácil, você já multiplica direto, tá? E já chega no resultado. Essas grandezas aqui, ó, olha a proporção aqui, ó, 80 está para 120, assim como 2 está para x. Cuidado, tá? Quando for inversamente proporcional, você tem que manter a mesma grandeza aqui na proporção, tá? Se você inverter, vai dar ruim. Já que são inversamente proporcionais, ó, olha o que acontece. Ó, quando aumenta a velocidade, o tempo diminui, né? O maior para o menor para o maior, menor para o maior, tá? As setas estão invertidas. Eu tenho que fazer o quê? Eu inverto uma das duas razões. Invertendo uma das duas razões, vai ficar 80 por 120 igual a x sobre 2. Tá vendo? Eu inverti essa segunda razão aqui, ó. X estava embaixo, agora está em cima. Observe que agora eu posso usar a propriedade fundamental das proporções, porque eu transformei em diretamente proporcional. Então vai ficar 120 vezes x igual a 80 vezes 2. Observe, eu não vou continuar a conta aqui, porque nós tínhamos chegado na mesma equação aqui em cima, ó, e aí sabemos qual o resultado, tá bom? Então, essas foram as grandezas diretamente e inversamente proporcionais aqui, ó. Aí nós temos aqui, ó, um outro exercício. Vamos fazer aqui rapidinho. Temos aqui uma quadra de basquete que foi coberta. 25 operários trabalharam e levaram 48 dias para terminar o serviço. Se fosse construída uma cobertura idêntica em outra quadra e fossem contratados 40 operários com as mesmas qualificações que os primeiros, em quantos dias a cobertura estaria pronta? Então, ó, 25 operários, 48 dias. Monto aqui a tabela. Então, eu tenho operários e o tempo está sendo medido em dias. 25 operários levam 48 dias. E 40 operários? Quantos dias gastariam para construir esta cobertura? Observe que, se eu aumentar o número de operários, o tempo diminui, porque a mesma obra é idêntica. Então, são inversamente proporcionais. Sendo inversamente proporcionais, eu posso multiplicar as grandezas pela constante, aqui pela propriedade da constante de proporcionalidade. Então, 40 vezes x vai ser igual
a 25 vezes 48. Aqui, de novo, pessoal, eu não vou multiplicar ainda, ó. Então vou passar o 40, estava multiplicando, passa dividindo, então vai ficar, ó, 25 vezes 48 dividido por 40. Esse 40 e esse 48 eu vou dividir por 8. Aqui vai dar 6 e aqui 5. Esse 5 eu vou simplificar com 25 aqui em cima. Dividir por cima, em cima e embaixo por 5, vai dar 1 aqui, 5 aqui. Então o que sobrou aqui? Ó? X igual a 5 vezes 6. Tá vendo? Facilita bastante a regra do cancelamento. X igual a 30. Quer dizer então que eles demorarão 30 dias para fabricar a mesma cobertura. Tá legal? Então aqui, e por último, mas não menos importante, existem também grandezas não proporcionais. Por exemplo, a idade em anos e altura em metros. A pessoa